Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Na Semana da Consciência Negra, iremos destacar fatos relacionados ao tema no mundo desportivo. Antônio Manuel Góes e a maravilha negra do Brasil, que enfrentou a intolerância racista em estádios europeus. Jorge Moraes e dois jogadores alagoanos que tiveram destaques no futebol do Rio de Janeiro. Aqui em Portugal, Eusébio, o Pantera Negra, eleito melhor jogador da Copa do Mundo de 1966. Antes de mais nada, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos de imediato até Maceió, Alagoas, meu caro Jorge Moraes, e dois jogadores do futebol alagoano, do futebol nordestino, que tiveram destaque em times do Rio de Janeiro. Olá, um forte abraço para você, meu caro Júnior, um abraço para você que está ligado aqui no PB Desporto. O tema de hoje, dentro dessa questão da consciência negra, dentro desse momento que atravessa o mundo do futebol, com o racismo dentro do futebol, isso acontece na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, não é diferente aqui no futebol brasileiro. Nós temos vários exemplos para dar, exemplos de fatos ocorridos e lamentáveis no estado de São Paulo dentro do futebol, no Rio Grande do Sul também acontecendo isso, em outros estados brasileiros também. Agora, me parece que aqui no Nordeste a gente está tendo uma consciência maior sobre essa questão da discriminação dentro do futebol em relação ao jogador negro. Eu não ouço falar de fatos aqui em Alagoas, em Pernambuco, na Bahia, em Sergipe, na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Pelo menos eu não me recordo de nenhum fato que alguém tenha discriminado algum jogador de futebol. Posso até dar dois belos exemplos. Tivemos aqui o Silva, jogador do CRB, do CSA, que jogou no Vasco da Gama e lá foi ídolo. Temos aqui o Peu, que foi do CSA, que jogou no Flamengo, campeão do mundo pelo Flamengo e também é negro e nunca foi discriminado. E eu acho que há uma consciência nesse sentido. É por isso que eles, o Peu, o Silva, continuam inseridos nesse processo, porque aqui, eu repito, no Nordeste já há uma situação de mais dedicação, de mais conforto com relação a essa discriminação. E eu fico torcendo para que isso não possa ocorrer mais. É impossível a gente imaginar que ainda possa existir, como existe no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, eu repito, essa questão da discriminação em qualquer atividade, especialmente no futebol e principalmente em todos os esportes também. Então, vivo aqui com essa euforia, falando exatamente que, graças a Deus, aqui no nosso Nordeste do Brasil, a discriminação está passando longe, viu? Meu caro Antônio Júnior, forte abraço para você. Eu volto a qualquer momento aqui dentro do PB Desporto. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, destacando dois jogadores do futebol alagoano que tiveram destaque também no futebol do Rio de Janeiro. Silva sendo ídolo no Vasco da Gama e o Peu fazendo parte daquele grande elenco maravilhoso do Flamengo de Zico, Adílio, Raul, Leandro, Júnior e companhia. O Peu que eu tive o prazer de conhecer quando chegou no Flamengo, depois reencontrando em Maceió, quando atuei no Rádio Alagoano. Assim mesmo, assim também como Silva. Duas grandes figuras e também com passagem importante no futebol do Rio de Janeiro. Eusébio Ferreira da Silva, ou simplesmente Eusébio, considerado o maior jogador da história do futebol português, o maior ídolo da história do Benfica, ele que nasceu em Moçambique, chegando com 18 anos, sendo contratado pelo Benfica, sendo 11 vezes campeão nacional, 5 vezes vencedor da Taça de Portugal, uma vez campeão da Liga dos Campeões
europeus, a atual Champions League, a Liga dos Campeões, 3 vezes vice-campeão europeu e o melhor jogador do Mundial da Copa do Mundo de 1966 com a camisa de Portugal, eliminando o Brasil por 3-1, depois nas quartas a Coreia, só sendo batido pela Inglaterra, anfitriã daquele Mundial, por 2-1, e na disputa do terceiro lugar, derrotando a União Soviética por 2-1. Eusébio, sem dúvida alguma, um dos maiores talentos do futebol, não só atuando no futebol português, na seleção portuguesa, mas do mundo. Vamos agora até o Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, destacando um jogador do futebol brasileiro que foi destaque na Europa, mas também sofrendo com racismo nos estádios da Europa. Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Com seu elegante estilo de matadas no peito, exímio controle de bola e passes longos, aquele mulato forte e alto foi o primeiro de uma escola brasileira de jogadores clássicos de meio campo. Também tinha uma coragem de leão e jamais brincava em serviço vigoroso da liderança dos companheiros, escreveu o pesquisador Márcio Praz. Personagem do futebol no Brasil entre os anos 1920 e 1930, nascido em Codó, interior do Maranhão, Fausto dos Santos, contemporâneo de Domingos da Guia e Leônidas da Silva, despontou no Bangu e se consagrou no Vasco da Gama, em cuja equipe participou da primeira excursão de um clube carioca à Europa em 1931, aplaudido de pé em Portugal e na Espanha, onde ele e o goleiro Jaguaré foram seduzidos pelas valorizadas pesetas catalãs do Barcelona. Não à toa publicou o prestigiado France Football após um jogo do Barça em Paris. Ele faz com espantosa facilidade o que outros fariam com um esforço sobre-humano. Com seu futebol maravilhoso, Fausto veio ensinar na Europa como deve jogar o center-half. Apelidado de Maravilha Negra em 1930, na primeira Copa do Mundo no Uruguai, Fausto dividia desde cedo o singular e renomado talento no futebol com recorrentes noitadas etílicas, rodeado de mulheres, nos cabarés da vida, de cujos desegramentos adveio uma tuberculose que o mataria em 1939 aos 34 anos, recolhido a um sanatório em Santos Dumont, Minas Gerais. Até despontar o talento de Zizinho nas 4 linhas, ele foi o inigualável dono das ações do meio-campo do futebol brasileiro, inclusive na seleção nacional. Nesta Semana da Consciência Negra no Brasil, lembro Fausto, vítima de recorrente e odioso racismo em estádios europeus, ao constranger plateias brancas e intolerantes em meio ao nascente fascismo na Espanha, com seu estonteante e miscigenado talento no futebol, fato que o revoltava e deprimia, determinante do acelerado declínio e precoce quão melancólico fim de carreira no Flamengo, abatido pela enfermidade pulmonar incurável 80 anos atrás, Antônio Júnior. Tá legal, o Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. Iremos seguir abordando, dentro da Semana da Consciência Negra, na próxima edição do PB Desporto, essa questão da intolerância racial. Esse absurdo que é o preconceito que existe e ainda é muito forte e precisa ser combatido não só no futebol, nas demais modalidades, mas em todos os segmentos de nossa sociedade. Pedindo a vocês para se inscreverem no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos, um grande abraço e até a próxima! Yeah.